Ação lá em Brasília. Alô, Catilce Assoto Maior, muito bom dia a você. Quais são os principais destaques aí da capital federal? Oi, Vitor, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan e bom feriado. A gente vai falar sobre a repercussão entre autoridades e políticos, sobre os restos mortais que foram encontrados na Amazônia e a investigação da Polícia Federal. Também sobre o fim da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e detalhes sobre os recursos do Fundo Eleitoral deste ano. Esses são alguns dos destaques que a gente traz hoje no Direto de Brasília, que está no ar, com as principais notícias ao vivo da capital federal. Direto de Brasília. Olá! A Polícia Federal confirmou que o suspeito de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips confessou o crime. Os assassinatos causaram comoção na sociedade e também no meio político. Os corpos chegam hoje a Brasília para a perícia. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Paola Cuenca. Paola, bom dia. Qual é a repercussão até o momento entre associações, autoridades, políticos? Olá, bom dia. A repercussão é de muita gente, na verdade, lamentando o ocorrido e pedindo por justiça que a apuração consiga ser completamente finalizada pela Polícia Federal para identificar a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas no assassinato de Bruno Araújo e Dom Phillips, além também de se adotar medidas que se deem mais segurança para as pessoas que vivam ali na região da Amazônia e que também podem ser ameaçadas por pescadores ilegais, garimpeiros ilegais ou até mesmo pela relação entre essas atividades com o narcotráfico ali na região de fronteira, que está entre o Brasil, o Peru e também a Colômbia. A gente pode ver por meio das redes sociais, por exemplo, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, lamentando e pedindo justamente essa justiça, a identificação dos responsáveis. A encarregada de negócios da Embaixada Britânica aqui no Brasil, Melanie Hopkins, também escreveu que com imensa tristeza recebeu as últimas informações sobre a operação de busca por Dom Phillips e Bruno Pereira e disse que os pensamentos estão com os familiares e também com os amigos nesse momento difícil. Além de que a encarregada de negócios, por meio da Embaixada Britânica, continua oferecendo todo o suporte e apoio à família de Dom Phillips, que vivem, inclusive, no Reino Unido. Além disso, a gente viu o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia lançar uma nota à imprensa. Além de lamentar todo o ocorrido, eles colocam que o triste desfecho preocupa porque ele se soma a uma recente escalada de violência que foi marcada por inadmissíveis ameaças contra indígenas, comunidades tradicionais, lideranças ambientais, cientistas, jornalistas e demais pessoas que trabalham tanto na proteção quanto no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Eles dizem que não reconhecem a Amazônia como um local de violência e de prática de crimes, mas sim como um espaço de vida. Bom, em meio a tantas pessoas lamentando e também pedindo que a apuração continue, a Polícia Federal já havia informado ontem em coletiva de imprensa que vão seguir com as investigações porque existe a suspeita de envolvimento de uma terceira pessoa no assassinato de Dom Phillips e também de Bruno Araújo. Como você mencionou, Catiúcia, a gente espera ainda hoje a chegada aqui em Brasília dos restos mortais que foram localizados ali em meio à floresta amazônica para que possam passar por perícia aqui em Brasília. A expectativa é de que durante a tarde, início da noite, os restos mortais cheguem aqui até a capital federal. Muito obrigada, Paola Cuenca. Ela volta daqui a pouco aqui no Direto de Brasília. Bem, a determinação do governo é acabar com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. E sobre isso a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Oi, bom dia, Zé Maria. Explica pra gente, já existe uma data para a última reunião, né? Esses trabalhos foram concluídos, então? Pois é o dia 28. Pode ser a última reunião desta comissão que acabou se transformando numa mina de dinheiro. É indecente. Foram muitos trabalhos que acabaram beneficiando, veja bem, beneficiando políticos, ex-políticos e parentes de políticos. Ela foi criada em 95, no governo Fernando Henrique Cardoso, para investigar ali até 79, 21 anos do governo militar. E aí o que aconteceu? Os políticos encontraram o caminho dos cofres públicos. A ministra Damares herdou exatamente esta comissão que foi do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E aí ela mostrou um orçamento de 10 bilhões de reais. Isso mesmo, 10 bilhões de reais para familiares e para anistiados políticos.
Isso é um escândalo. É chamado isso aí de Bolsa porque equivale a todo o orçamento do Bolsa Família, que na época era o programa social do governo. Eu vou repetir a cifra, 10 bilhões. Alguns recebiam 2 milhões até 10 milhões de reais em parcelas de 100 mil reais por mês. A ministra Damares primeiro reformulou esta comissão especial e depois ela tentou colocar freio e foi negando pedidos. Foram mais de 365 mil pedidos, mas muito mais de metade, exatamente 39 mil foram aceitos, ou seja, 39 mil bolsistas com rendas aí de quase 100 mil reais. Veja bem, a ministra Damares, na época, enfrentou uma dificuldade com os cabos da Marinha. Não pense que é só o pessoal de esquerda, não. Eles também são os principais. Mas todo mundo encontrou ali uma maneira de ganhar dinheiro. E aí, o que acontece? Anistia a cabos da Marinha, os cabos atuais. Na época, lá em 1964, esse pessoal tinha 2 anos de idade. Ou seja, como agora, eles podem ser beneficiados de um movimento lá de 64. Quer dizer, tem alguma coisa estranha nisso. É por isso que a atual ministra Cristiane Brito vai propor a extinção dessa comissão especial que, olha, acabou se transformando mesmo numa mina. A extração de ouro aqui dos cofres públicos e por políticos, né? Muito obrigado, Zé Maria. Depois o Zé volta com mais informações aqui na programação da Jovem Pan. E o governo federal pediu à STF que considere inconstitucional a política de preços dos combustíveis praticada pelos estados. O presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo por meio da Advocacia Geral da União. O objetivo é suspender leis estaduais que fixam alíquotas de ICMS sobre os combustíveis. O governo argumenta que o tribunal precisa agir para corrigir distorções que influenciam o cotidiano do consumidor. E agora são 11h56 pelo horário de Brasília. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros pela 11ª vez seguida. A Selic chegou a 13,25%, maior patamar desde 2016. A alta era esperada pelo mercado financeiro. O objetivo é conter a inflação. A Bolsa fechou ontem em leve alta antes do anúncio e não abre hoje, feriado de Corpus Christi. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os valores que cada partido receberá do fundo eleitoral para as eleições de 2022. E a gente volta agora a conversar com a repórter Paola Cuenca. Paola, oi de novo. Conta pra gente quais são os partidos que mais vão ganhar recursos nas eleições deste ano. Os partidos que mais vão receber esses recursos do fundo eleitoral são União Brasil, Partido dos Trabalhadores, Partido Progressistas, MDB e PSD. Juntos, essas 5 siglas já têm quase 48% de todo o recurso do fundo eleitoral. Inclusive, um recurso que é um valor recorde desde a criação do fundo em 2017. Serão distribuídos 4,960 bilhões de reais para os 32 partidos que estão registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, a União Brasil, que é o resultado da fusão entre o DEM e o PSL, deve receber uma cifra de mais de 780 milhões de reais para poder utilizar no financiamento de campanha. Logo em seguida, a gente tem o PT com cerca de 503 milhões de reais. E então, MDB, PSD e Partido Progressistas, o PP, a gente vai ter cifras que vão variar entre 340 e 363 milhões de reais para cada uma dessas siglas. A divisão leva em consideração o desempenho dos partidos nas últimas eleições gerais que aconteceram em 2018 e a representatividade de cada uma dessas siglas no Congresso Nacional. Para fazer o recebimento de fato dessas verbas, é necessário que as executivas nacionais se reúnam e façam então as considerações sobre como vai ser a utilização desses recursos para os financiamentos de campanha. Depois de divulgar de fato como eles estão pensando em fazer a distribuição do recurso, é que o TSE faz a liberação da verba. E a gente tem que lembrar que nesse ano existem as federações partidárias. E os partidos, enquanto federação, precisam fazer a gestão dos seus recursos do fundo eleitoral também de uma forma conjunta. Logo, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que vai receber essa cifra de mais de 500 milhões de reais, deve unir os seus recursos junto com o PCdoB e com o PV e também juntos decidirem como vão fazer a distribuição desses recursos do fundo eleitoral. Muito obrigada, Paola Cuenca.
Falando em dinheiro, o lucro do Fundo de Garantia deve ser distribuído aos trabalhadores em agosto. O valor ainda será confirmado pelo Conselho Curador do FGTS no próximo mês. Em 2021, mais de 8 bilhões de reais foram divididos entre as contas existentes. E a expectativa é que o rendimento fique abaixo da inflação, mas acima da poupança, que é o principal investimento de renda fixa no Brasil. Só é possível sacar o valor no mês que vem. É isso, nós ficamos por aqui com o Direto de Brasília. Obrigada pela companhia. Eu sou Catiúcia Sotomayor. A gente se vê.